E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouco aí de API. Na verdade, não vai falar, a gente vai construir uma API, né? A ideia da construção da API é primeiro entender o propósito de API, logo menos a gente vai falar. E essa API ela vai ser construída utilizando o ASP.NET Web API. Então, a ideia também, para a gente não colocar muitos elementos, é construir uma API e dar essa ideia do que é e como construir, né? Não é só focar ali no código, é óbvio, a gente vai falar bastante do código, a gente vai falar bastante coisa sobre o template do ASP.NET Web API, mas o principal é como é que a gente vai desenvolvendo uma linha de raciocínio para a construção de uma API, beleza? Mas antes de falar da API, né, essa questão, o que é uma API, quais são as vantagens, vamos falar a ideia aqui, qual que é o nosso projeto, ele vai se estender, ele vai ter outras partes posteriormente, mas agora a gente vai focar muito mais na regra de negócio, que é a construção da API, que logo menos vou falar um pouquinho mais. Então, nosso projetinho aqui é construir algo, né, que controle ou gerencie para a gente menu. Então imagina ali, você, quando, né, eu acho que muitos já passaram por isso, você está no restaurante, você abre aquele menu eletrônico, normalmente digital, né, online que a gente fala. Normalmente você aponta ali seu celular, abre um QR Code, né, o tal do QR Code, abre o site e você tem ali o seu menu. Então, já para ter essa ideia, quais são os elementos que a gente vai ter? Inicialmente, a gente precisa de uma regra de negócio. Então, por mais que a parte final que eu vejo é o mobile, é eu mirando ali no QR Code, é eu escolhendo, é vendo os preços, por trás disso, que a gente chama, né, de back-end, a gente tem algo que controle ou algo que gerencia. E a nossa ideia inicial é criar isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma API. Então, a API, o próprio conceito de API, né? Application Program Interface, é dar essa possibilidade de algo ou alguém, ou no caso aqui, clientes, né? E aí entende-se por clientes HTTP, porque a gente vai fazer a nossa API em HTTP, se conectar e consumir dados. Então, para isso, quais são os dados? O que a gente vai gerenciar? A gente vai trabalhar com dados do tipo menu. Então, imagina que a gente vai ter aqui, né? Vamos abrir um carinha aqui, ainda sem compromisso, porque a gente vai falar logo menos deles. A gente vai ter o menu, então eu vou cadastrar um menu, vou dar um nome, sei lá, menu camarão frito. Eu vou dar uma descrição, suculento, camarão, blá blá blá, e vou dar um preço para esse meu prato, né? Vamos chamar assim, para esse meu prato. E aí eu faço um cadastro. Normalmente, o que a gente tem como cadastro? O que a gente faz quando a gente quer gerenciar algo, né? Independente de cadastro, mas normalmente o gerenciamento. Eu quero recuperar todas as informações, então imagina que dado momento eu vou falar, me traga todos os preços. Eu posso pegar um menu específico, então eu quero pegar o prato do camarão, porque eu preciso ver um pouco mais de detalhe dele, preciso ler a descrição que normalmente não está ali, né, na vitrine ou no inicial. Eu preciso adicionar mais esse menu. Eu preciso, né, o nosso caso aqui, adicionar foto ao nosso menu. Por enquanto a gente vai trabalhar com uma foto só. Quando a gente fizer a parte do front-end, a gente vai evoluir essa API um pouco mais. Como falei, a ideia é a gente começar a construção da API principal, né? Principalmente aqui, aprender a entender como é a construção de API e como o ASP.NET MVC ajuda a gente nesse ponto. Então a gente vai construir essa API aqui, que segue, né, basicamente o conceito que a gente fala de CRUD. Então a gente vai ter aqui as opções de adicionar, ler, remover ou editar, remover e editar e adicionar a imagens a essa API. Inicialmente a gente já vê uma outra coisa aqui, a gente já vê um carinha que ele chamado de Swagger, né? O Swagger, ele é uma interface para uma especificação chamada OpenAPI. Então o OpenAPI é uma descrição aqui dentro, se a gente abrir dentro desse JSON a gente tem uma descrição, não vamos nos aprofundar com isso aqui, depois a gente pode bater um papo, ver práticas, né, e a importância do Swag, sobre boas práticas, principalmente ao colocar ele em produção e não habilitar esse tipo de coisa. Então não é o foco aqui, mas a gente vai utilizar isso que já vem por padrão dentro do template, para a gente também não utilizar outras ferramentas como o próprio Postman. A gente tem outras ferramentas aí que ajudariam a gente no mesmo propósito, mas assim a gente usa menos coisa, usando menos coisa dá para focar mais. Então, o nosso foco aqui é a construção dessa API. E a API, vamos abrir aqui o melhor programa que tem. Quando a gente fala de API, qual que é a ideia de API, né? Então, vamos colocar aqui, ó. API na sua descrição é Application Program Interface. Porra, puta nome bonito, mas se eu olhar, é nada mais, nada menos que uma porta de entrada. Então, imagina ali quando eu tenho, né, de forma tosca aqui pensando, o meu controle remoto. Eu vou lá, tem os botãozinhos aqui do meu controle remoto e tal, negócio meio feio, mas tudo bem. O que acontece nesse controle remoto, fazendo uma analogia talvez bem tosca, mas para a gente entender. Esse controle ele pode ser considerado a minha API para os componentes.
Então, quando eu aperto determinado botão de forma controlada e segura, essa API, ou seja, esse algo que me foi exposto, então imagina que seja o botão de aumentar o volume, ele vai ter a garantia que ele vai acionar comandos que são os comandos corretos para aumentar o volume e não dar nenhum problema. Lógico, como falei, o controle é muito mais seguro, mas imagina isso em transações bancárias, eu preciso fazer uma transação bancária, quando eu mando uma determinada informação para aquela transação, eu preciso fazer validações. E a API ela é muito boa para isso, porque, como falou, a API ela expõe, né, Application Program Interface, ela cria uma interface para clientes. E clientes, nesse caso aqui, vamos facilitar também o nosso mundo, a gente pode ver diversos tipos de clientes. A gente pode ver clientes web, a gente pode ver clientes mobile, poderia ser um cliente, por exemplo, de uma TV, e com isso, então, a API ela se torna bem agnóstica, ou seja, pouco me importa aí qual que é o cliente que vai chamar. Eu estou preocupado com as regras de negócio, que no nosso caso, o nosso cardápio, independente se o cara vier utilizar, por exemplo, né, vamos agora colocar um pouquinho mais de tecnologias aqui que a gente poderia fazer, sei lá, ele está usando o ASP.NET MVC para montar uma página. Ele está utilizando o Xamarin, o Xamarin para uma parte de mobile, então criar ali um cliente iOS ou Android que seja, e entre outras tecnologias que a gente tem, React, Angular, Vue e tantas outras. Então, isso se torna agnóstico. Pô, pouco me importa como é que é a tela, se a tela é mega bonita, se a tela tem não sei o que, obviamente a tela vai ser mais construída para o usuário, né? Mas o que me importa é o seguinte, todos esses caras aqui, eu tenho controle sobre a manipulação dele em cima dos meus dados. Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá, né, um banco de dados, onde o banco de dados tá armazenado as informações que importa, quais são os menus, de repente, né, adicionando mais informações aqui, categorias de prato, os preços dele, porque se o cara acionou do mobile dele, meu, vai pagar a mesma coisa que foi de qualquer outro cliente ou outro dispositivo, falando aí do dispositivo. Então a nossa ideia é construir essa API. Então, nosso foco, ASP.NET Web API, tá? Então a gente vai criar um ASP.NET Web API. Com isso, a gente vai ter essa evolução de uma API. Então a gente vai criar ali a partir do nosso template, criar as camadas. Falando em camada, a gente vai se apegar a uma arquitetura mais simples, né? A gente poderia, assim, daria possivelmente falar aqui de arquiteturas maiores, mas não faz sentido. E até mais legal, porque futuramente a gente vai justamente evoluir essa API um pouco mais, trazendo APIs, né, maiores, não diria maiores, um pouco mais complexa, porque ela vai nos permitir crescer ainda mais. Então, por exemplo, se a gente fala de uma API hexagonal, por exemplo, ela traz diversas possibilidades de eu criar a minha API mais foco em regras de negócio e tanto mais abstrato a outras condições, como por exemplo, imagina aqui a nossa API, que hoje é só um catálogo online, amanhã eu quero que ela seja a própria vitrine do meu site para venda, ou seja, o cara clica, o cara efetua a compra e não mais que a proposta inicial aqui de um cardápio online, que a ideia ali está na mesa, o cara mirar o QR Code, pegar, abrir o catálogo para ele, né? E ele chamar o garçom e escolher, então ele não vai ter tanta autossuficiência nesse cardápio inicialmente, mas depois a nossa ideia é evoluir. Então a gente vai fazer o front-end dele, mas depois dar uma evoluída maior. Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer, vamos construir essa nossa API aqui. Então, recapitulando, qual que é a nossa ideia? Construir um cardápio online. Então o fim do nosso projeto, não nessa etapa agora, vai ser sim o cara ter essa possibilidade de chegar com o mobile e abrir o nosso cardápio, tá? Mas antes disso, eu preciso construir a regra de negócio, eu preciso entender como isso vai, né? Para que essas outras tecnologias possam simplesmente consumir. Então não tenho retrabalho. Eu vou pensar aqui nessas etapas somente na tela, na interação do usuário. Então agora o nosso foco é na regra de negócio. Para isso a gente vai construir uma API. Essa API a gente vai utilizar o ASP.NET Web API, então já vai utilizar o template aqui do ASP.NET Web API e vai construir. Para simplificar, a gente vai construir numa arquitetura que também vai nos permitir mudanças. Como falei, a API ela vai nascer inicialmente até certa medida mais simples, tá? Mas ela vai já estar preparada aí para evolução. E para isso a gente vai fazer o quê? Uma camada de
Presentation, uma camada de apresentação, né, que é essa interface, justamente essa ideia do controle, lembrando que essa interface que a gente fala aqui não é uma tela, tá? Eu quero realmente ser agnóstico, eu não quero aqui determinar se vai ter um botão, se vai ter uma tabela, não, isso aí eu quero trabalhar com os dados e quando for construir algo voltado para o cliente, como por exemplo a gente falou de algumas coisas aqui, né, web, mobile, TV, ou imagina até um próprio relógio, né, o cara poder acessar ali o meu cardápio do relógio dele, algo desse tipo, então eu não quero estar preso a como ele vai acessar isso, eu estou preso a minhas regras de negócio. Para isso a gente vai ter também a nossa camada de serviço, né? Então na nossa camada de serviço a gente cria as nossas regras, isso dá um dinamismo, porque se amanhã eu precisar trocar alguma condição, seja preço, oferecer desconto baseado em algumas coisas, interagir com outras APIs até para ter informação, a nossa camada ela vai estar isolada, ela vai estar preocupada com isso. E por fim, repositório, né, a nosso tratamento dos meus dados mesmo, que hoje a gente não vai colocar um banco de dados, mas na próxima a gente vai colocar um banco de dados. Mas isso vai ver que interessante, que a nossa API inicial, mesmo sem ter banco de dados, a gente vai criar uma lógica e vai criar uma condição dela guardar esses dados. E por que né, essa opção de não colocar banco nesse momento? Justamente para a gente ver que mesmo quando eu estou começando, aquele meu conhecimento que eu tenho em relação à linguagem, ela já me permite criar sistemas. E tudo isso que vai permeando o sistema, como banco de dados, acesso à internet, acesso a cache, a gente pode falar de uma série de tecnologias que compõem uma grande aplicação, elas são adjacentes, elas não são muitas das vezes a regra do meu negócio. Porra, a regra do meu negócio aqui, cara, é mostrar meu cardápio para o cara comprar. Beleza? Sendo assim, então, vamos lá para a nossa prática. Beleza? Vamos lá.